Eu sei que são dois assuntos distintos, mas eu acho que eu consigo ligar os dois, de alguma forma. Oi, eu sou o RT e seja bem-vindo a mais um episódio por aqui. Pra quem tá ligado nas notícias, tá tendo uma onda de chuva muito forte no Rio Grande do Sul. Onde quer que passe água, tá alagando. E a chuva parece que tá longe de acabar, pelo menos por enquanto. Pelo menos o que disse o governador e a Defesa Civil. A chuva, no caso a enxurrada, tá levando tudo. Pessoas, animais, casas, carro, tudo. Teve a partida entre Internacional e Juventude, que seria em Porto Alegre. A partida foi cancelada porque simplesmente o time do Juventude não conseguiu chegar. Teve um time de futsal, parece, que se abrigou em uma casa de madeira e depois foram procurar um hotel. Caminhando. Entendo, é um assunto delicado, mas pra quem tá me ouvindo, se houver alguém que mora no sul que você conhece, tenta contato, alguma coisa, saber se tá tudo bem, porque não dá pra saber de fato se a pessoa tá passando dificuldade, se ela tá bem ou não. De fato todo mundo vai falar, tá tudo bem, relaxa, mas uma hora você tá aqui e depois, o problema é esse depois, sabe? Então eu entendo como é ter alguém que tá longe. Provavelmente essa preocupação ficar consumindo a cada um de nós que tem um parente distante, um amigo, um conhecido, alguma coisa. Eu sei que é foda. Duas coisas que a gente evita ao máximo discutir com outras pessoas devido a esse tipo de coisa é política, futebol, religião e cantores e bandas favoritos. São 4 assuntos muito delicados, porque isso provém de uma percepção que a gente precisa ter sobre as coisas. E a parada é a seguinte, eu queria comentar isso aqui para deixar registrado, que foi uma coisa que eu fiquei extremamente decepcionado, saca? E tipo assim, cara, sendo sincero, essa parte do podcast não tem absolutamente nenhum roteiro. Eu estou falando de forma livre aqui, pelo menos essa parte. Geralmente eu escrevo um roteiro todo bonitinho, mas essa daqui é só uma coleta de informações que eu estou publicando aqui. Claro que eu não vou citar nomes, porque isso ia ser muito antiético da minha parte. Eu percebi uma cena em que havia uma pessoa evangélica. Porque eu sei que ela é evangélica, essa pessoa. E haviam outras 2 pessoas, aparentemente que também se dizem cristãos, né? Pela forma que estavam direcionando o assunto e por aí vai. Mas aí, onde eu quero chegar? Eu quero relatar aqui que eu testemunhei uma intolerância religiosa que, tipo assim, a quem me conhece sabe que eu sou ateu. Pra quem não sabe, eu sou ateu. Mas não é por ser ateu que eu vou aceitar algumas coisas que eu vejo calado. Eu entendo que existem o cristianismo, né? Existe o budismo, a Umbanda, entre
várias configurações religiosas, digamos assim. E a questão é a seguinte: uma dessas duas pessoas que estavam conversando, eu estava perto. Eu converso com essas duas pessoas e também converso com a terceira pessoa, pelo menos um pouco menos. E aí essas duas pessoas começaram a comentar sobre pessoas hipócritas que frequentam templos e igrejas. Tudo bem, a gente pode considerar que existe esse tipo de pessoa, mas eu achei uma tremenda de uma sacanagem vir falar que todo evangélico é assim. Eu conheço pessoas evangélicas, eu conheço pessoas que frequentam a igreja, conheço pessoas que são evangélicas, mas nem sempre estão dentro da igreja. Eu conheço pessoas católicas que vão e que não vão à igreja. Eu conheço pessoas hipócritas que vão à igreja. Eu conheço pessoas hipócritas que se escondem atrás de uma Bíblia. Eu conheço pessoas hipócritas que se escondem atrás da sua fé como escudo. E eu conheço essas duas pessoas que literalmente sentaram em cima do rabo para falar de outra pessoa. E aí viraram e falaram: essa galera falou um comentário sobre, tipo assim, pessoas que se trajam como pessoas que têm o hábito da leitura bíblica, por exemplo, pessoas que fazem esse exercício de reflexão. Sendo sincero, não tem problema algum. E também tem uma outra questão, que nesse momento eu intervi. Eu intervi porque estávamos em um horário de... estávamos almoçando, né? Tinha pessoas almoçando no local. Então éramos 4 pessoas. 2 pessoas estavam almoçando, não necessariamente juntas, mas no mesmo ambiente. E 2 pessoas conversando. Então, 2 almoçantes para 2 não almoçantes. Essa pessoa, ela se sentiu obrigada a sair do recinto porque outra pessoa estava atacando a religiosidade dela. Isso é uma coisa perigosa. A outra pessoa era eu, que também estava fazendo uma refeição. E eu achei extremamente necessário. Primeiro, porque uma das 2 pessoas que estavam comentando sobre o assunto estava falando extremamente alto. Uma falta de educação danada. O segundo fato foi a falta de respeito que eu já relatei. E eu disse para uma dessas 2 pessoas que estavam falando sobre esse assunto: eu entendo a sua indignação quanto a alguns perfis de pessoas. É completamente compreensível. Eu também me sinto assim com essas pessoas. Mas isso não me dá o direito, e muito menos dá a você o direito de julgar como juiz ou carrasco essas pessoas. Se elas acreditam no que acreditam, é por algum motivo. E se elas acreditam e elas não seguem determinadas coisas dentro da religião delas, isso é um problema delas com a fé delas. E não cabe a ninguém, fora essa pessoa e a fé dela, ficar julgando. Primeiro ponto. Isso é extremamente grosseiro e mal educado. Segundo ponto. Não faça com os outros o que não quer que façam com você um dia. Porque hoje você está fazendo com outra pessoa, amanhã alguém pode fazer contigo. Moral da história. A pessoa se acidentou. Não desejei. Sério. Em momento algum. Não passou pela minha cabeça isso acontecesse. Mas por desatenção, aconteceu.
que eu quero chegar nessa reflexão aqui hoje? Para quem me ouviu até agora, né? esses bem dizer 10 minutos. A gente não pode apontar o dedo, porque da mesma forma que a gente está apontando o dedo para os outros, é o que a gente espera que façam conosco. Então, o dedo que a gente está apontando para o outro hoje é o mesmo dedo que vai ser apontado para a gente amanhã. Espero que a reflexão atribua algo a quem me ouve. Espero que a minha reflexão ela sirva para algo no futuro próximo, no futuro distante. E é isso. Obrigado pela calma, pela paciência. Esse foi mais um Shuffle Talking. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.